A STF, mas exatamente focado na vaga deixada há um mês com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. É porque aliados do governo apostam em um efeito fura-bolha de Jorge Messias. Essa aqui é uma apuração de Isabel Mega, que volta com a gente nessa manhã de feriado. Pode estar parado aí por fora, mas o noticiário com a Isabel Mega está agitado. Brasília sempre entregando notícia, né, Estevão? Neste caso é só expectativa mesmo, né? Os aliados do advogado-geral da União, Jorge Messias, estão na expectativa sobre anúncios oficiais a respeito da indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente teve de factual nessa semana? O veredito que o presidente Lula deu ao ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, de que não tem jeito, não vai ser ele o indicado como o Senado Federal tanto gostaria, e indicando, portanto, que deve oficializar o nome de Jorge Messias. E aí os aliados vão trabalhando nos bastidores para tentar amenizar o impacto que ficou dessa rusga do Senado Federal com o Palácio do Planalto e minimizar isso, já que é a própria casa que depois vai fazer a votação do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que seria esse fura-bolha? Seria uma maneira de dizer o seguinte: olha, a gente não vê esse cenário tão ruim para o Messias. Claro, o Senado precisa ser convencido, mas a gente acredita no potencial dele de se perpetuar pela boa relação que ele tem com a política, pela boa relação que ele tem com o eleitorado evangélico. Ele é evangélico, então isso se repercute também na relação que ele pode ter com políticos do Senado que são evangélicos. Então, é por essa linha que eles estão acreditando que será possível o Messias driblar todas essas resistências que foram criadas, sobretudo, diante de uma articulação frustrada do Senado pelo nome do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. E fica no ar essa expectativa em torno de quando que o presidente Lula fará essa indicação. Ainda ontem, alguns aliados de Messias sinalizavam uma expectativa de que talvez nessa semana ainda se resolvesse isso, mas de forma oficial do Palácio do Planalto, a gente ainda não tem qualquer sinal concreto de que Lula vai tomar essa decisão nas próximas horas. O que é preciso fazer é melhorar esse ambiente com o Senado Federal, porque ter uma resistência significa muita dificuldade, e aí esse nome não adianta você indicar se ele vai ficar cozinhando lá no Senado Federal até ter a sabatina, até o governo conseguir criar as condições necessárias. E um outro ponto que falam muito também é o fato de que nessa semana a operação da Polícia Federal contra o Banco Master acabou dando uma agitada no cenário da política. Então, há uma visão de que o Congresso Nacional fica um pouco acuado em relação ao que está acontecendo e que o que pode vir de desdobramentos dessa operação. Então, é um clima geral, não é só o descontentamento com o presidente Lula insistindo em Messias, mas é um clima próprio que se verifica também no Congresso Nacional e que ajuda a fazer com que hoje o ambiente não seja muito favorável para você trazer essa formalização e fazer o meio de campo. E aí, só para concluir, diante de tanta resistência, né, a gente pergunta para esses aliados, mas por que vocês estão tão otimistas, mesmo um cenário sendo tão desfavorável a ele, o que não aconteceu historicamente nas últimas indicações, mesmo a gente sabendo que nomes como Flávio Dino também poderiam não ser bem recebidos por alguns políticos, por exemplo, da direita. O que fazem eles acreditarem nisso é a própria política, que na política você pode até manifestar suas resistências, mas depois a poeira baixa e você vai conseguindo dialogar e, de alguma forma, sensibilizar. Do outro lado, uma leitura também no Congresso Nacional é de que vai ter uma fatura alta para a viabilização do nome do Messias, caso seja confirmada essa indicação.